Está no ar o Memória ABC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. Nessa segunda-feira, 23 de setembro, nós estamos recebendo aqui na Rádio TV Câmara de Balneário Camboriú a contabilista Liliane Novaes, está correto? Correto. Contabilista, para mais uma gravação do Memória Balneário Camboriú, um programa que pretende fazer um registro com pessoas da nossa época para as futuras gerações. Nós estamos gravando cerca de 200 entrevistas de mais ou menos meia hora esse ano, para fazer um registro, como eu disse, da memória de Balneário Camboriú, por isso o nome, Memória ABC. Para nós, Liliane, é uma honra muito grande, para mim é uma honra muito grande também, te entrevistar, porque eu sei o quanto você tem trabalhado para a saúde financeira do município de Balneário Camboriú. Por favor, se apresente para o nosso povo aí. Boa tarde a todos, né? Como o Mazinho já disse, me chamo Liliane Novaes, sou contadora, né, de profissão já há 30 anos, presto consultoria contábil para a Prefeitura de Balneário, para outros municípios, né? Sempre cuidando, né, e ajudando, assim como diz o Mazinho, com a saúde do município. Nós cuidamos da parte orçamentária, a parte de contabilidade, né? Orientamos os gestores, né, para uma boa aplicação dos recursos financeiros. Liliane, reza a lenda que, sob seus cuidados, nunca nenhum dos nossos prefeitos se enrascou com o Tribunal de Contas. Isso é verdade, não? É verdade. São quantos anos? Porque você já geriu contas de diversos prefeitos, né? Sim. Eu trabalho há 30 anos, né, com contabilidade pública, mas à frente da contabilidade geral, como responsável, né, uns 15 anos. 15 anos. 15 anos. E desde que eu assumi, né, eu, minha empresa, mas os colaboradores, né, as contas de fato relacionadas à parte contábil e orçamentária, né, sempre foram aprovadas direto, sem rejeição, né, sem muitos questionamentos. Quer dizer, você salvou a pele, desculpe a brincadeira, do Espernal, do Periquito e agora do Fabrício, é isso, não? Sim, estou trabalhando com o Fabrício, né, também já trabalhei com o Pavan. Também com o Pavan? Também com o Pavan, Luiz Virmal de Castro. Aí eu só trabalhava, mas não era responsável pelas contas, né? Então, assim, a gente já está há muitos anos. E também trabalhou Bombinhas? Sim, Bombinhas ainda trabalho. Trabalho. Já na época do Canoa, um pouco, com outro profissional, né? Trabalhei um pouquinho na época do Júlio, mas aí acabei pedindo, né, me afastando. E estou com a Paulinha, né? E agora com o Paulinho. Então, você está aqui em Balneário Camboriú desde sempre, né? Eu vim morar aqui em 79. São 40 anos. A memória que eu tenho muito viva é da sua mãe, uma senhora simpática, baixinha, né? Dirigindo um Honda importado, eu acho que era, não era? Ela andava uma piloto muito competente aí pelas ruas da cidade. Ela é viúva, né? Sim, a mãe... Meu pai faleceu quando ele tinha 39 anos. O pai também era contador de profissão e também prestava consultoria para prefeituras. A gente era lá de Ituporanga, né? Meu avô foi prefeito 2 vezes lá e o pai era o braço direito dele. Aí o pai acabou adoecendo durante os trabalhos na prefeitura, né? E deu um problema de miocardite nele e o médico deu pouco tempo de vida. Aí foi quando a gente veio morar para cá, porque era melhor para a saúde dele. E aqui você estudou, que é na Univale? Não, eu também me formei na Univale, né? Estudei primeiro no São José, depois um período no Salesiano, me formei técnico em contabilidade no FAIAL e depois fui fazer engenharia civil em Blumenau. Aí a faculdade entrou em greve, aí eu desisti e voltei para casa, né? E fui fazer ciências contábeis na Univale. Depois também virei professora da Univale durante 10 anos na contabilidade pública. Então, eu moro aqui há 32 anos e a cidade já era bem diferente quando eu vim morar aqui. Você mora há 40 anos, né? Eu, por exemplo, uma das coisas assim, que mais me lembro, assim, prolongamento da Terceira, não existia, as marginais eram de barro, mas vocês moravam na Barra Sul, não é? Sempre moraram naquele prédio lá na Barra Sul? Não, a gente sempre morou... Na beira morou... do Beira-Rio lá? Não, hoje, há muitos anos, a mãe mora lá na 400, né? A gente morava na Avenida Brasil, esquina com a 2000.
ali na frente do Hotel Schultz, antigo Hotel Schultz. A Avenida Brasil era de estrada de chão, né? Atlântica também, depois foi calçado, aí elas eram eram duas mãos, depois virou uma mão para um lado, depois inverteram, né? E a gente viu a cidade crescer, na verdade. A cidade crescer. E assim, as pessoas acham que Balneário Camboriú a prefeitura, ela nada em dinheiro, né? Está sempre nadando em dinheiro. E você que está lá no dia a dia, sabe que a realidade é bem diferente disso, né? É um pau danado para fechar as contas todo mês, né? E todos os anos, né? Na verdade, assim, né? Como nós temos uma área territorial pequena, mas temos uma parte imobiliária muito robusta, né? De fato, o município arrecada bastante. Só que a legislação regra, né, os recursos. Então, assim, é como se fosse várias caixinhas, cada um tem uma fonte de recurso diferenciada. Então, hoje o município tem um orçamento de 1 bilhão, mas uma grande parte é outorga onerosa, que aí só pode ser para definidas obras, né? E aí o recurso livre, assim como todos os outros municípios do Brasil, tem ficado um pouco mais escasso, né? Porque a máquina cresce, o atendimento à população cresce e a receita não cresce tanto quanto crescem as despesas, né? Então, essa é uma questão que a gente discute sempre, aí os políticos estão discutindo isso sempre, que o cálculo atuarial de Balneário Camboriú leva à inviabilidade, quer dizer, o funcionalismo tem regras de reajuste diferentes do imposto e que vai chegar a um ponto que não vai mais ter condições vai ter que fazer um aumento de impostos, uma coisa desse tipo. Como é que tenta explicar isso para as pessoas que não estão acostumadas que acham que a prefeitura é milionária, enfim, né? Porque o que acontece é assim, ó, o tributo, ele aumenta todo ano, mas na verdade ele só aumenta a atualização monetária. Só o INPC da vida ali. INPC, IPCA, né? Depende daquele que for. Só que o que aumenta o tributo? Ele aumenta o IPTU, as taxas, né? Mas o ISS, ele continua um percentual em cima da produção das empresas, né? O ITBI continua aquele percentual em cima da parte imobiliária. Então, aquele reajuste já não entra nesses outros tributos. É só no IPTU e nas taxas. Só que o período de cálculo é diferente do período de cálculo da despesa de pessoal, por exemplo. E aí o reajuste do período da despesa de pessoal, ela também, ultimamente, os prefeitos têm dado só o índice. Só que não é só o índice que o funcionário recebe, porque ele tem outros agregados na folha, como o triênio, por exemplo. Que é 3,33. São mais do que a inflação quase Então, são 10% de 3 em 3 anos, 3,33. Então, se ele fizer aniversário de 3 anos aquele exercício, ele vai ganhar a inflação mais 10%. Então, ele tem fixo 3,33. Então, é sempre muito além. Esses cálculos a gente já demonstrou até para o sindicato, né? Que a receita cresce assim e a despesa assim, né? Fora que a despesa, o comércio, né? Hoje a gente vai comprar um medicamento para um posto de saúde, é muito mais caro do que há alguns anos atrás. Então, assim, o tributo aumentou só a inflação, mas o imposto, a alimentação da merenda, né? O material escolar, tudo isso aumentou de acordo com a produção, o comércio, né? Então, assim, não tem como acompanhar, a não ser melhorando agora os tributos, né? Assim, a produtividade, né, entre aspas, da cidade, ou seja, o crescimento da economia, melhoraria um pouco essa situação, né? Você ampliaria, por exemplo, a tua base de arrecadação de tributos, tá certo? Só que quando o prefeito tem o azar de pegar, como os 2 últimos, o Periquito pegou no final do governo dele e esse Fabrício está pegando agora, uma crise econômica, esse crescimento via produtividade deixa de existir. Sim. E aí a coisa se torna mais pesada para o gestor, não é isso? Sim, porque na verdade o município arrecada os impostos próprios, né, as taxas, e ele recebe o Fundo de Participação dos Municípios, o ICMS, PVA, de acordo com o movimento econômico, né? Então, assim, se os comércios começam a fechar, como está acontecendo no nosso estado, na nossa cidade, né? No Brasil? No Brasil inteiro, automaticamente o ICMS também começa a circular menos. Consequentemente, futuramente, o município vai receber a menor. Mas tem um impacto que é muito mais direto, né? Que não é o retorno do ICMS,
que é o impacto da atividade econômica mesmo, do ITBI, que deixa de girar tanto. Do né? ISS, das prestadoras de serviço. As pessoas contratam menos serviços, então esse é terrível. Vamos para um outro aspecto espinhoso, né? Aproveitar que você está aqui. Né? A última vez que mexemos em plano de valores faz o quê? 20 anos? Foi em 1983. 93. É possível conviver com isso, com uma realidade dessa? Não. Hoje o município tem urgência, né, em atualizar a planta. Então, assim, creio eu, né, que o ano que vem isso vai acontecer. Vai ser talvez dado encaminhamento, alguma coisa, mas o ano que vem é primordial que isso aconteça. Mas o ano que vem é eleitoral? Aliás, esse é o problema sempre, né? Mas... É preciso acertar as contas, mas todos os prefeitos enfrentam. Na hora H, esse é o terceiro prefeito. Isso vai ficar para a memória, então. Mas essa é a verdade. Esse é o terceiro prefeito sucessivo que prepara o estudo de planta e na hora H não aplica. As pessoas, né, assim, nós, né, contribuintes, né, claro que a gente sempre quer pagar menos imposto. Claro. Mas sempre quer que o poder público nos atenda com excelência. Então, assim, é ruim para a política? É ruim para a política, né? Você ir lá mexer no tributo, aumentar o tributo do cidadão, né? Para ele está só aumentando o tributo. Ele não está vendo a contrapartida, né? Mas, assim, teremos que ter estudos ou outras maneiras, se o caso for a política, de não implantar o ano que vem, né? Mas não vai poder mais deixar a longo tempo ficar passando mandatos e mandatos sem fazer. Porque é inviável. O município é inviável. O município já é inviável. Né? Hoje o município, né, não só Balneário, como vários municípios do Brasil, ele respirou por causa da emenda constitucional que permitiu a desvinculação da receita. Se não houvesse a desvinculação de receita, hoje o município estaria com situações bem complicadas. Nós tivemos um exemplo aqui em Balneário Camboriú que conjugou uma pancada enorme na planta de valores, IPTU. A planta de valores serve de base de cálculo para o seu IPTU, se você não sabe. Com grande popularidade do político que o fez, que foi o Pavan. Você lembra disso? Você já trabalhava na prefeitura? Sim, foi em 92. Em 93 foi a última vez que foi atualizada. A memória atrai a gente, mas eu me lembro de ter escrito alguma coisa de reajuste de até 18.000%, 28.000% em determinados imóveis. Né? Tinha coisas assim absurdas, não tinha? Como tem hoje, né? Como tem hoje. Sim, a planta genérica, ela é a base do cálculo do imposto. Então, assim, hoje, vamos pegar um exemplo. Quinta Avenida. Quinta Avenida, em 1993, ele custava Era um pasto de vacas. Era irrisório o preço de um terreno, né? Hoje, creio eu, se não me falha a memória, um terreno ali na planta genérica, ele deve estar custando 5, 10 mil reais. Hoje ele vale quantos milhões? Sim, e ele é taxado por 5, 10 mil reais. Sim. E ele vale bastante dinheiro. Sim. E assim, foi só um exemplo, né? Lá na Barra, né? Que a gente tinha áreas lá que eram de preservação, que hoje em dia não são mais, são loteamentos e isso, né? Nossa, o imposto é mísero, né? Só que, claro, você vai chegar lá e vai dizer assim para a pessoa, teu imposto vai aumentar 30.000%. O cara vai dizer, mas eu não quero. Só que, claro, aí tem mecanismos de fazer gradativo, né? Fazer outras maneiras de se ir implantando, né? É que fala em aumentar imposto, o pessoal, o Todo político, mundo berra. ele pula fora, o povo berra, sem perceber que uma cidade também é um condomínio, né? No condomínio, no prédio, fazer a chamada de capital, porque senão o prédio vai ficar sem porteiro, sem limpeza, a cidade é a mesma coisa. É a mesma coisa, as escolas vão ficando depredadas, os postos de saúde, né? E assim por diante, né? As estradas. Liliane, você acha que Balneário Camboriú hoje é uma cidade melhor ou pior de quando você chegou aqui? Você era criança. É bem melhor. Ela cresceu muito, ela se desenvolveu bem, né? Hoje é uma cidade ótima para se morar, né? Muita gente tem sonho de morar aqui. Eu admiro, né, a cidade que moro. Mas ela é melhor hoje ou pior do que quando você veio para cá? Em relação ao crescimento e à economia, melhor. Em relação, talvez, à
qualidade em relação à natureza, isso e aquilo, pior, né? Porque hoje é uma cidade de pedra. Tá, mas por exemplo, quando você veio morar aqui, quando você precisava ir na farmácia, sua mãe precisava ir na farmácia, a farmácia era em Itajaí ainda? Ou já tinha aqui? Ah, era a maioria das coisas em Itajaí. Tanto que a gente estudava em Itajaí, comprava roupa em Itajaí, fazia a compra do mercado. Comprava sapato em Itajaí? Tudo em Itajaí. E não tinha carro? Não, a gente andava de praiana. A mãe, eles tinham carro, o pai, né? Mas a gente ia de praiana. Eu ia de manhã cedo estudar, voltava. Depois, com 16 anos, como comecei a trabalhar, eu trabalhava lá em Camboriú e estudava em Itajaí. Eu pegava um ônibus, ia para lá, trabalhava lá. Quando dava, vinha almoçar em casa. Quando não dava, almoçava num restaurantezinho lá que era chão batido, com os caminhoneiros, porque era o único restaurantezinho que tinha lá de bambuzinho. E pegava em Camboriú. Camboriú. Aí depois pegava um outro ônibus, vinha para casa, tomava um café rápido e ia para a faculdade com outro ônibus praiano e voltava 11 horas da noite. Sempre de praiana. Sempre de praiana. O Memória ABC dessa segunda-feira, 23 de setembro, está conversando com Liliane Novaes. Ela é contabilista e tem assessorado prefeitos de Balneário Camboriú para fecharem suas contas desde o Leonel Pavan. Ela está aí no 4º ou 5º prefeito seguido. Vamos ao intervalo e a gente volta em seguida. Você está acompanhando o Memória ABC. O Ministério do Turismo adverte: muitas vezes a exploração sexual de crianças e adolescentes acontece diante dos nossos olhos. Quem finge que não vê, vira cúmplice. Fique de olho e denuncie. Disque 100. Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Meu nome é Johnny Luiz da Silva. Perdi a visão há 5 anos. O esporte catarinense me ajudou a superar minhas barreiras. Depois que eu encontrei o jiu-jitsu, que eu estava muito tempo parado sem fazer nada, a minha vida, pouco a pouco, ela vem se colocando no trilho que era antes do acidente, né? Essas medalhas me dizem que eu estou no caminho certo, que não há barreiras. Ele vai pegar cada medalha e ele vai saber identificar. O pódio ele tinha espaço para o cadeirante subir, né? Sem precisar sair, pegar a cadeira dele e levantar, ele mesmo propriamente podia subir. Bem surpreendente, eu não esperava por aquilo. Eu não sabia que estava grávida, mas quando foi no 8º mês que eu fiz a ultrassom e deu microcefalia, ali parece que o meu mundo desabou. Eu olhava para minha mãe e ela, vai dar tudo certo, filha. Ela é a minha razão. Quando eu vejo uma mãezinha que está grávida, eu falo, ó, te cuida. Isso é bom para você e para a criança. Todos os anos o Aedes aegypti tira a vida de pessoas ou as marca para sempre. Para mudarmos essa realidade, precisamos de você. E a mudança começa pela sua casa. Você está acompanhando o Memória ABC. Estamos voltando do intervalo com a contabilista Liliane Novaes, que está prestando um depoimento em áudio e vídeo para o Memória ABC, esse programa que visa fazer um registro da nossa época para as futuras gerações. Nós falávamos das suas atividades em Camboriú. Para Camboriú você ia de praiana também, não? Quer dizer, praiana era o transporte de todos aqui, né? Sim, na época que eu estudava eu ia, né? Eu lembro até hoje o nome do motorista, o Pedro. Naquela época a gente sentava no motor do ônibus, Sim. né? E só tinha um ônibus e um motorista? Não, no teu horário era o Pedro, é isso, né? O meu horário era o Pedro. Uhum. Mas aí o praiana, ele te largava, tu morava na Brasil com a 2000? Morava na Brasil. Né? E ele andava por dentro da cidade? Sim, porque era o ônibus estudante, né? Na época do São José que eu fazia o ginásio, né? Então a gente pegava na Avenida Atlântica. A maioria das pessoas não sabe, mas Balneário Camboriú, o transporte coletivo em Balneário Camboriú urbano é recente, é do tempo do Vilmar de Castro, eu acho, né? Foi inaugurado pelo Castro ali. Foi. Ali onde tem a Feira Livre, onde tem o Teatro Bruno Nietzsche, eu acho que era. Me lembro que teve um evento ali, o Castro, com os ônibus da Expressol, Transol, depois foi a Norte. Transul, né? Depois virou Transul, mas né? era Transol, uma coisa desse tipo. Você lembra disso, não? Lembro. E
Aquilo foi... Bom, Balneário Camboriú também não tinha nenhum supermercado grande até a inauguração do Angelina, ali na Terceira Avenida, né? Não tinha, teve o Fitzreiter. Não tinha o... Vitória. Supermercado Vitória era, né? Mas a revolução no ramo de supermercados, assim, que deixou todo mundo muito impressionado, foi esse Angelina, hoje é uma Imperatriz, né? Foi, por quê? Porque era, assim, de excelente qualidade, né? Tinha aquele Copersuca, lá onde é a Havan, né? Tinha o Copersuca, né? Não, lá Pão de Açúcar. Pão de Açúcar, isso mesmo. Foi Fitzreiter, quando você ainda estudava em Camboriú. E depois era da rede Pão de Açúcar. Depois Pão de fechou. Açúcar, né? Mas assim, o mais top, como se diz, né? Foi o supermercado de Angelina. E você tem um casal, né? Tem um casal de gêmeos. Casal de gêmeos. Eles já entendem quando já conversam? Ou eles são pequenininhos ainda? Não, eles têm 7 anos já. 7 anos, e eles acreditam quando você diz que não tinha supermercado aqui, que era tudo muito difícil, eles não... Não acredito, porque é muita tecnologia, muita coisa, né? Não tem essa realidade, hoje as crianças, né? E eles vão à praia, teus filhos? Não. Você ia? Ia também. Aonde? Eu venho para a praia de Balneário desde meus 3 meses de idade. Então, no verão, a gente vinha de Ituporanga, né? O pai trazíamos nós, a gente ficava na casa do meu avô ali na 2000 e a gente pegava a praia ali, né? Então, depois viemos morar na rua 2000, depois moramos na 1500, sempre pegamos praia ali no centro. Mas você continua indo na praia no centro? Não, depois que a gente cresceu um pouco mais, a gente acaba indo para Praia Brava, Estaleiro, né? Bombinhas, acaba circulando, né? É um paraíso perdido, né, Balneário Camboriú, né? Para quem conhece há 40 anos, não tem essa sensação de paraíso perdido. Ficou bem diferente, né? A gente andava meu Deus, eram muitos metros até chegar na areia, né? Tenho fotos minhas na praia que, nossa, o mar era super longe, né? E hoje o mar, né, acabou vindo, né? Na verdade, a Avenida Atlântica era tudo areia, né? Não é que o mar fosse longe, eu acho que ele está praticamente no mesmo lugar, mas os terrenos eram abertos, não tinha construção, né? Não tinha construção, e aí foi se construindo, né? E acabando invadindo mesmo, né? A parte da praia, né? Hoje eu moro na Praia dos Amores, né? Então eu acabo indo mais na Praia Brava, porque eu moro na última rua ali, que pulando o riozinho Ariribá já vai para areia, né? Então eu acabo indo mais ali, porque daí eu já vou a pé com as crianças, né? A Praia dos Amores é a única praia que eu conheço que não tem praia. Ela tem só uma nesguinha ali, assim, né, de praia. Mas, assim, hoje está a nossa época, esses últimos 2, 3 anos, nós estamos convivendo muito com essas questões de poluição do Rio Marambaia, poluição do Rio Camboriú, as pessoas estão criticando muito, né? Mas você que acompanhou tudo isso sabe que essa poluição é bastante antiga, né? Sim. Antigamente o esgoto saía no mar, né? O município não tinha rede de esgoto. Depois foi se implantando, tanto que foi uma das primeiras cidades, né, a implantar a rede de esgotos, né? Só que assim, olhando, né, pelo crescimento da cidade, está poluído por culpa das próprias pessoas, né? Do povo, porque assim, né? Agora, recentemente, foi visto ali no canal do Marambaia que prédios, né? Poxa, jogando o esgoto ainda, né? No canal. As pessoas têm que ter consciência, né? Que se elas não ajudarem, não tem ninguém que faça milagre. Então elas precisam ter consciência de não sujar. Se ninguém nunca tivesse jogado o esgoto no canal do Marambaia, que nasce ali na 2400, né? No Colégio Santa ali. Ele seria próprio até para o banho, para brincar, né? Hoje ainda tem, né? Ainda tem clandestinos, né? Está se fazendo aí uma limpeza, né? Tentando ajustar. Mas se o povo não ajudar, não tem como. Você chegou a pegar o canal do Marambaia limpo? Tomou banho nele? Brincou nele? Brinquei. Há muitos anos atrás. Você é jovem ainda, né? Sou, mas a gente tinha. Aqui no Rio Camboriú, né? Nem precisa ser o canal do Marambaia, né? O Rio Camboriú, né? Ele era próprio para o banho. A gente brincava lá no final, né? Nossa, se divertia um monte. Hoje em dia, né? A gente brincava lá. Brincava. Nossa, Pontal Norte, a Barra Sul sempre foi mais... A gente acabou sempre indo mais para a Barra Sul, porque era mais, a área de praia, tudo era melhor, maior, né? Então, assim, como eu morava na 2000, era mais fácil a gente ir para a Barra Sul do que para a Barra Norte, né? Então, nossa, a gente brincava muito.
Liliane, você acha que os prefeitos vão conseguir conviver com essa incapacidade de, ou seja, sobra de caixa para fazer investimento, né? Eles têm que criar mágicas, né? Tipo, fazer campanha de TBI, o cara antecipar, fazer solo criado, transferência de potencial construtivo para conseguir produzir alguma obra. Você acha que eles conseguem tocar mais quanto tempo sem fazer uma mudança drástica mesmo? Antes você falou que tem que rever a planta de valores, se não o ano que vem, no outro, mas vai ter que rever. Na minha opinião, e pelos números, né, e pelo que a gente vê, o município de Balneário Camboriú, já com recurso próprio, esse gerado, né, pelo ITBI e pelo IPTU, ele já não faz investimentos há muitos anos. A gente já tem feito investimentos desde a época do Rubens, através da outorga onerosa. Solo criado, da operação urbana consorciada, agora e com o ICAD, né? O município tem investido com esses recursos, ou com recursos de operação de crédito, recursos de convênios. Mas o próprio mesmo, praticamente, é só para custeio. Quer dizer, o município já perdeu a capacidade de investir. Ele investe um percentual alto, mas criado, né, por essas outras ferramentas, né? Mas assim, a gente tem uma determinada capacidade de endividamento, né, que é calculado por fórmulas conhecidas pelo mundo dos contabilistas. Nós ainda temos bastante folga nessa capacidade de endividamento, ela também é limitada. É que são duas coisas bem distintas. Uma coisa é a capacidade de endividamento, baseada lá na Resolução 43 do Senado, que seria 120% da nossa receita corrente líquida. Então, assim, a capacidade de se endividar, perante a lei, praticamente todos os municípios têm. Mas nós precisamos ter uma capacidade financeira para pagar o investimento. Quer dizer, você pode contratar até 1,2 bilhão de empréstimo, mas tem que poder pagar isso aí. Tem que ter poder para pagar. E o problema maior hoje é o poder para pagar. É o poder para pagar. Entendi. Então, assim, hoje, para a gente pagar um grande investimento, tem que se pensar bem. A gente acabou de contratar uma operação de crédito no valor de 30 milhões de reais. É mais ou menos o que o governo anterior também contratou para asfalto, né? Ele não chegou a finalizar. Não chegou a finalizar? Não. Mas esse contratou. Sim. Está usando, inclusive, esse recurso. Está começando a usar agora. Começando a usar, E ele ainda tem capacidade de pagamento para, por exemplo, um alargamento de faixa de areia, que é uma das coisas. O alargamento da faixa de areia teria duas alternativas, né? Sugeridas na época, né? Pela gente. Na verdade, a gente sugeriu uma, e aí deu-se ideia de uma outra, que se pretende pagar agora com o ICAD, né? A gente até sugeriu que se lançasse uma contribuição de melhoria. Coisas que não acontecem há muitos anos no município de Balneário Camboriú, mas, né, houve um plebiscito, todo mundo vê a real necessidade do alargamento da faixa, né? Vai melhorar, vai valorizar os bens, né? Então, assim, nada mais justo que todos ajudassem a pagar, né? Eu acho que só tu e eu, só você e eu defendemos contribuição de melhoria. Não, tem mais gente que defende. É o exemplo do condomínio. Olha, nós vamos pintar o nosso condomínio e o nosso apartamento vai passar a valer 20% mais. Vamos pintar? Não. Então, a gente não pinta e deixa deteriorar, então, deixa deteriorar e perde 20%. Perde 20%. É esse mais ou menos o exemplo da contribuição de melhoria, né? Para quem está assistindo não entende, é um pagamento para melhorar a cidade. A prefeitura investe 100 milhões numa melhoria da cidade e cobra dos contribuintes pela melhoria que eles vão ter, pela valorização do imóvel deles, na verdade é um negócio de ganha-ganha, todo mundo ganha. Né? Sim, na verdade é se dividir o custo do investimento, né? Então, e não é dividir a valorização. Não, é dividir o custo, né? Que quando se divide por muitos é muito baixo. Sim, Pissarras, quando fez o alargamento da faixa, toda a cidade contribuiu, né? Então aqui também seria toda a cidade se fosse utilizada essa ferramenta, né? O pessoal também, por falta de conhecimento, diz, mas eu moro lá na 6ª Avenida e não tenho benefício. Tem. Né? Na verdade, a contribuição de melhoria, ela, conforme vai se afastando do local onde foi beneficiada, ela vai diminuindo, mas... O impacto não é tão grande lá na 6ª Avenida, mas ele também tem um impacto da valorização da cidade, né? Então, você que está assistindo aí, você tem um apartamento de 1 milhão, a ideia era que você pagasse 5 mil, 6 mil, para ganhar 150 mil.
Essa é uma conta que, se explicada assim, todo mundo aceita, né? E que você propôs, eu me lembro. Eu defendi isso no jornal, mas os prefeitos não... É difícil, aí tem o discurso político, eu nunca fiz contribuição de melhoria, um diz, né? O outro fez, tal. É uma discussão que não é racional, ela é política. A última vez que foi feita a contribuição de melhoria foi na Terceira Avenida, né? Muita gente entrou com ação para não pagar, né? E teve toda a melhoria, todos os benefícios que teve a Terceira Avenida, né? A contribuição de melhoria tem que ser feita dentro das normas legais para evitar o que aconteceu na terceira. Edital, né? A terceira foi feita meio aos trambolhões, não porque quisessem fazer, é porque desconheciam a forma correta de fazer. Precisa, né? Tem especialistas, né, nessa área, né? Então, mas que bom que você defende isso, eu defendo também. Então, nós somos as duas pessoas mais antipáticas da cidade nesse momento, porque a gente defende um reajuste da planta de valores para a recomposição da capacidade de investimento e a contribuição de melhoria para retorno desses investimentos mais pesados, né? Eu sempre olho por esse lado, porque a gente olha o lado técnico, né? Apesar de eu prestar consultoria há muitos anos para órgãos públicos, né? Mas eu nunca me filiei a partido, né? Eu não tenho partido, né? Tanto que eu atendo outros municípios de diversos partidos, né? Em função, por quê? A minha obrigação como consultora é orientar para uma melhor gestão, né? Claro, nem todo mundo aceita certas opiniões, né? Mas isso todo mundo, né, tem o livre-arbítrio, né? Então, são ideias, né? Que ainda parece faltar às pessoas a capacidade de entender que a cidade pode ser melhor se todos participarem desse esforço, né? Assim, a gente fazer um investimento na rejuvenescimento da Avenida Atlântica, seja através do alargamento ou de uma obra que rejuvenesça aquilo que tem ali, já foi feito e com excelentes resultados. Sim. A cidade teve um lucro espantoso. A cidade, posso dizer que a história de Balneário Camboriú se dividiu entre antes e depois daquilo ali. Sim. E você acompanhou isso tudo, né? E hoje a gente não consegue mais explicar isso para a pessoa. Você deve escutar os prefeitos se lamentarem disso, né? Na verdade, na época, né, o município acabou investindo sozinho, né? Acabou não cobrando a contribuição de melhoria das melhorias, tanto da Avenida Brasil, Avenida Atlântica, né? E as pessoas se acomodaram, né? Ficaram nessa zona de conforto de sempre o poder público pagar. Como eles sempre acham que o município de Balneário Camboriú está nadando no dinheiro, né? Até muitos municípios próximos pensam assim, né? Em função agora dessa polêmica do RUT, né? Na verdade, não. A conta é igual para todos os municípios, né? Tem que manter a saúde, tem que manter a educação, tem que manter as ruas funcionando, tem que manter a segurança, né? Nossa cidade agora foi considerada uma das melhores cidades, né? Em relação à segurança. Isso tem um custo altíssimo para ter isso, né? E as pessoas querem, mas não querem contribuir. E a gente tem que contribuir. É a mesma coisa lá em casa. Todo mundo quer uma coisa melhor. Para a gente ter algo melhor, a gente tem que fazer o quê? Tem que trabalhar, tem que contribuir. Tem que contribuir. Se aquele emprego não está dando, tem que arrumar um outro. Ou você diminui a despesa, ou você arruma um outro emprego para ganhar mais. Né? As pessoas hoje ganham mal, às vezes, ficam naquela zona de conforto, reclamando, mas não fazem nada para melhorar. E é a mesma coisa. O município precisa melhorar a sua saúde financeira. E ele melhora a sua saúde financeira fazendo como? Que o contribuinte ajude, que ele venha pagar. Se ele quer saúde, quer educação de qualidade, ele tem que contribuir, ele tem que ajudar. Hoje a gente coloca os filhos, às vezes, numa escola particular, quanto que a gente gasta? O município é tudo de graça, tudo de graça. E a nossa educação nas nossas escolas aqui são excelentes, são super boas. Não tem assim, né? A gente vê até pessoas com poder aquisitivo bom, que poderia pôr numa escola particular, coloca na escola do município. Sim, porque é bom mesmo. É bom. É bom. Liliane, uma das características do Memória ABC aqui é que quando bate meia hora de entrevista, o pessoal da retaguarda começa a olhar feio para nós. Não tem. Então, você tem mais um tempinho para suas considerações finais. Eu quero reforçar que para nós é uma honra recebê-la aqui. Como eu disse no começo dessa entrevista, você é responsável direta pela saúde financeira da cidade ao longo dos últimos 20 anos, eu tenho certeza disso. A gente se conhece há muitos anos, né?
acompanhei dos projetos desde o tempo do Espernal, que era um secretário de planejamento mesmo, né? Esse planejava finanças junto com você. E acho que a cidade deve muito a você. Então, pode falar o que você quiser. Quero agradecer, né, a honra de ter sido chamada, né, para entrevista. E, assim, eu sempre cuidei, né, das contas do município de Balneário, assim como dos outros, né? Mas sempre com um carinho muito grande para o Balneário Camboriú, porque eu moro aqui, né? Eu passei praticamente muito mais da minha vida aqui do que na minha cidade natal. Então, assim, eu me dou, né? Hoje, claro, hoje eu tenho meus filhos, né? Preciso me dedicar a eles, mas eu sempre trabalhei full time, né? Sempre trabalhei direto, não tinha dia, não tinha hora, não tinha noite, não tinha fim de semana, para poder sempre ter a melhor solução. Mas eu faço um pedido, né, para os munícipes de Balneário Camboriú, que Balneário Camboriú vai continuar bem se todos ajudarmos. Ajudar a não poluir, ajudar a contribuir, a contribuição de melhoria, a planta genérica de valores que ou o prefeito Fabrício, ou ele reeleito, ou o próximo prefeito vai ter que fazer. Vai doer um pouco no bolso? Pode até doer, mas é necessário para a gente continuar a ter esse município maravilhoso e onde tantas outras pessoas querem vir morar. Eu agradeço muito a oportunidade que vários prefeitos, né, acabaram, né, me dando para continuar trabalhando, né? Claro que eu participei de licitações, ganhei a licitação, mas teve a oportunidade de ser renovados os contratos, né? Agradeço a todos eles, independente do partido, né? Como eu já disse antes, não tenho partido, né? E só tenho a agradecer. A minha vida foi construída, né, em cima de honestidade, em cima de coisas boas e de dedicação. Obrigado. Você acompanhou o Memória ABC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. As entrevistas já realizadas estão disponíveis no portal do Legislativo.